Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Pare Pare e Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. 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 Pare e Pare pense. e pense. Pare. Pare e pense. Olá, abençoados, completos e perfeitos. Eu declaro hoje o melhor dia da tua vida. Eu declaro aí que você possa estar desfrutando dos benefícios do novo pacto, submetido à graça e ao apostolado. Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa, o teu programa, o programa Pare e Pense. Programa Pare e Pense esse que é produzido pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Esse véu maravilhoso que esteve entre nós por 40 anos, descodificando as 14 epístolas do apóstolo Paulo e nos colocando a reinar em vida por meio deste conhecimento. Hoje estamos aqui para apresentar a segunda parte do estudo que tivemos a oportunidade de compartilhar recentemente com cada um de vocês. Doutrina com proceder, parte 2. E de imediato solicito a você, pegue aí, como de costume, um papel, uma caneta, pegue sua Bíblia, para que você possa conferir as evidências que iremos trazer neste precioso estudo. Dando prosseguimento a esses maravilhosos conselhos paulinos, vamos à segunda parte desse importante estudo. Na primeira ocasião apresentamos que a graça vem acompanhada de um apostolado. Isso não surgiu sozinho. Essa ciência foi comunicada pelo próprio Deus a Paulo e este, por sua vez, as escreveu. E vindo o outro, aclarou nossas mentes. Portanto, isso tem um dono, um selo de autenticidade. Da mesma forma, a doutrina vem acompanhada com proceder. Esta não deve ser lançada de forma alguma. Existem regras as quais jamais podem ser violadas. Desta feita, vamos falar do proceder que um líder deve ter com a igreja. Todo aquele que deseja ser anunciador desse evangelho tem a responsabilidade de adornar essa doutrina. E esse adorno deve ser visível a toda a amada do Senhor. Vamos então ao primeiro ponto deste estudo maravilhoso. Encargos e missão de uma igreja em graça. Apresentar perfeita em Cristo Jesus a todo homem. Esse é um dos pontos fundamentais que a igreja tem por função. Nós somos espíritos que com uma única oferta fomos feitos perfeitos para sempre. O papel da igreja é ver e apresentar a todo homem perfeito em Cristo Jesus. Somos um povo sem rugas, sem manchas. O sacrifício da cruz foi para nos livrar de qualquer condenação. Vamos ver esta evidência bíblica, a qual Paulo escreve à igreja de Colossenses. Isso está escrito em Colossenses, capítulo 1, verso 28. Vamos à evidência. Colossenses, capítulo 1, livro de Colossenses, capítulo 1, o verso 28, diz assim: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Este é o papel da igreja. Um líder que tem por competência estar diante de uma igreja, ele jamais pode lançar condenação a qualquer que seja. O papel dele é apresentar todo homem perfeito, porque na cruz do Calvário, Cristo nos livrou de toda mancha, de toda ruga, de todo pecado, de toda condenação. Embora estejamos em carne e embora sejamos falhos, o teu espírito é perfeito. Então o papel da liderança é olhar para você perfeito em Cristo Jesus. O segundo item importante é falar a sabedoria de Deus em mistério. Esse é o segundo papel da igreja. A igreja foi estabelecida sobre essa terra com o objetivo de aclarar as riquezas insondáveis da glória de Deus. Nós, os seus escolhidos, fomos chamados, apartados, separados para explicar aos que estão em trevas, a saber, quando se fala em trevas, é desconhecimento. O evangelho que tem o poder de mudar o rumo de uma vida.
Quando a igreja erra esse objetivo, esse lugar não pode ser qualificado como igreja. Isso está escrito em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 7. Vejamos aí o que Paulo fala. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 7, diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Púlpito não é lugar de contar histórias, púlpito não é lugar de contar experiências pessoais. Púlpito, ou seja lá onde você esteja liderando um grupo, liderando uma igreja, o teu papel é falar a sabedoria de Deus que estava oculta em mistérios. Sabedoria essa que estão contidas nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Terceiro ponto, chamar as coisas que não são como se já fossem. Hoje, por diversos lugares, se estabeleceu os rituais mirabolantes, onde o crente é chamado a fazer desafios, correntes, campanhas, sacrifícios, etc. A igreja está apta a aclarar ao cristão que tudo já é nosso. Cristo, sendo rico, se fez pobre para que com sua pobreza nos enriquecesse. Nosso papel como igreja do Senhor é chamar à existência aquilo que já nos foi concedido. Somos a linhagem de Abraão, o pai da fé. E fé é a firme certeza das coisas que não vemos, mas declaramos que já é nossa. Isso está descrito em Romanos, capítulo 4, verso 17. Vamos ver o que está escrito aí? Romanos, capítulo 4, verso 7. Está escrito assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Aí está falando de Abraão, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é o teu papel como igreja do Senhor. Declarar que tudo já está feito, que tudo é teu, que tudo te pertence. Vamos ao próximo ponto. Reinar em vida. Esse é o chamado da igreja de Papai Deus nos dias atuais. Como um cristão pode viver em derrotas? Como pode um cristão viver em provas? Ore por mim, eu estou mal, o diabo quer me destruir, estou enfermo, estou endividado, meu pai se perdeu, minha filha é isso, meu filho é aquilo. Isso não é um vocabulário de um crente. Um verdadeiro cristão em graça vive os melhores dias da sua vida sobre essa terra. Paulo diz: as situações dessa vida são leves, momentâneas e passageiras. E essa produz um eterno peso de glória. Isso está descrito em 2 Coríntios capítulo 4, 17. Não vamos ler. Anote aí para que você possa depois conferir. Você, sendo um mais que vencedor, é o que também está descrito em Romanos 8, 37. Anote aí para depois você ler. Foi chamado a reinar em vida. Aonde está esse verso aí? Romanos 5, 17. Busca aí. Romanos capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo cita da seguinte forma: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Não olhe para o céu, não fique aguardando, eu tenho que me comportar direitinho para poder ter o meu cantinho no céu para reinar na glória com o Senhor. Não, abençoado. O evangelho da graça está apto a te colocar a reinar em vida. Comece desde já a desfrutar dos benefícios deste pacto. Outro ponto importante: falarmos todos uma mesma coisa. Aqui existe uma chave, um código, para te situar se estás verdadeiramente em graça. Em um lugar chamado de igreja, todos, sem exceção, devem ter o mesmo parecer, um mesmo sentir, um só pensamento, todos unânimes falando o mesmo. Paulo aos Efésios declarou: é um só corpo, um só espírito, um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Isso está descrito em Efésios, capítulo 4, do verso 4 ao 6. Anote aí, depois você confere lá. Se porventura não estiverem nesta unidade, não estão em graça. Hoje se estabeleceu uma onda, um modismo, de se ajuntarem todos os que se intitulam pregadores da graça. Isso não funciona assim. A unidade do Espírito está no Evangelho.
se fugir um só item do que Paulo estabeleceu nos versos citados aqui, isso não passa de um congraçamento de carnes. São homens corruptos de mentes, detendo a verdade em injustiça e usando a amada do Senhor a seu bel prazer. Vamos ver o que está descrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Verifica aí o que está escrito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que todos, digais uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões. Antes, sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Se um fala uma coisa aqui, o outro lá na esquina fala outra coisa, abençoado, não estão na unidade do Espírito. Aí não pode ser chamado de graça. É o mesmo parecer, é o mesmo sentir. É o que você está lendo comigo aqui. Vamos ao segundo tópico desse estudo, que fala sobre encargos e missão de um líder em graça. Paulo, escrevendo a seu filho Timóteo, incentiva aos que querem exercer liderança na igreja. Ele diz ser isto algo nobre, excelente. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, veja o que diz. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, veja o que Paulo diz. Escrito está da seguinte forma: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Porém, existem uns requisitos para que isso ocorra. A partir de então, iremos apresentar alguns destes. O primeiro, que não ensine doutrina diferente. Abençoados, a doutrina da graça não pode de forma alguma ser mesclada com a lei. Olha, aqui estamos em graça, mas temos uma santa ceia, fazemos batismos, oramos pelos enfermos, fazemos a sessão do descarrego, expulsamos demônio, e por aí vai, tantas coisas que você sabe que é comum e inerente nesses lugares que estão se titulando aí ser de graça. São rudimentos da lei mosaica. Pode estar pintado de ouro, abençoado. Se colocas isso em uma bandeja e te serve, aí não existe graça. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo 1:3. Vamos ler aí. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo 1:3. Veja o que diz. Como te roguei quando parti da Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertirdes a alguns que não ensine doutrina diferente. Isso foi um mandado do apóstolo Paulo a Timóteo, quando esse foi direcionado à igreja de Éfeso. Abençoado Timóteo, não permita que fale outra coisa a não ser o ensino que eu te dei. Segundo ponto, manter a fé e a limpa consciência. Estando um líder diante da madre, chamado a apresentar sacrifícios, colocando a igreja em condenação, esse homem se caracteriza em um ser mau e perverso. Como já aclarado, perverter é mudar a doutrina que lhe foi ensinada. Quando aquele que está no púlpito altera isso, este naufragou na fé. Continue aí. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 19. Veja aí o que ele diz. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram-se naufrágio na fé. Naufragaram na fé ao começarem a colocar coisas que não eram dignas de estar inserida no contexto da graça. Outro ponto importante, não se envergonhar de seu apóstolo, daquele que te ensinou. Aqui estamos em um ponto delicadíssimo, como já aclarado e enfatizado no estudo anterior. Ninguém, antes de José Luiz de Jesus Miranda, pregou graça depois de Paulo. O apóstolo, em sua carta a Timóteo, declara: eu fui o primeiro cristão sobre a face da terra. Eu sou exemplo a ser seguido. E o único que calcou a Paulo foi o apóstolo José Luiz de Jesus Miranda. Após ele, surgiram outros. E tem que calcar aquilo que Paulo deixou escrito. Vamos ver o que ele fala ao seu filho Timóteo? Aí mesmo nessa carta, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, do verso 15 ao 17. Veja o que ele diz.
Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o primeiro, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal. Abençoados, aí está muito bem claro. Paulo foi o primeiro a ser chamado com este evangelho. A chamada igreja primitiva estava lá 26 anos batendo cabeça com Santa Ceia, com batismo, com imposição de mãos, com rudimentos da lei de Moisés. E Paulo foi chamado para trazer o evangelho da incircuncisão. E ele o traz, e a partir de então, esse evangelho é o evangelho que tem que ser pregado aos gentios. E somente José Luiz é que veio a aclarar esses mistérios que estavam ocultos por mais de 2000 anos. José Luiz de Jesus Miranda se manifestou para aclarar esses mistérios, os quais nos trouxeram liberdade e salvação. Assim como Paulo veio em um vaso de barro, ou seja, em carne, tinha debilidade, cometeu erros, teve suas aflições, passou humilhações, foi vituperado, tido como malfeitor, porém em momento algum deixou de nos passar todo o conselho paulino, dando a coroa de justiça a nosso apóstolo da graça. Hoje, se teu líder não presta honra a esses dois, ao perito arquiteto e ao edificador, volto a afirmar, é um homem falso e um manipulador. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 10, te dá a evidência de quem seria este que viria aclarar esses mistérios. Veja aí, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, Paulo está falando aí, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro, aí não está no plural, abençoado, aí está no singular, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre este fundamento. Omitir, esconder, manipular, envergonhar-se, ou dizer que aquilo que você ensina é teu, constitui falta grave diante da cobertura angelical. E você terá que prestar conta disso. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8. Veja aí o que diz. Estamos falando coisas sérias, abençoados. Capítulo 1, verso 8 está escrito assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8. Retém a forma do apóstolo. Esse é mais um item importante. Paulo, em sua exortação a Timóteo, deixa claro: esse evangelho você ouviu de mim. Portanto, não adultere, não mude nada. Mantenha da mesma forma que eu lhe entreguei. Isso está descrito aí mesmo, nessa carta de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Olha o que Paulo diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Não se submeta à doutrina de escravidão. Quando um líder decai da fé, não é perder a salvação, mas sim apartar-se do verdadeiro evangelho da graça, de imediato este volta às práticas da lei. Sendo a lei um pacto de maldição e condenação, a tendência natural é levar esta igreja a um regime escravocrata. Um líder em graça jamais se submete a voltar aos rudimentos fracos e pobres. Veja o que Paulo diz na sua carta direcionada aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Gálatas 5, verso 1, nos diz da seguinte forma: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a colocar-vos debaixo de jugo de escravidão. Gálatas 5, verso 1. Não permita, abençoado, que homens venham apontar o dedo na tua cara e querer te condenar, colocando você novamente em jugo de escravidão. Você, uma vez livre, livre para sempre. Outro item importante da liderança é que zela pela igreja com o zelo de Deus. Uma das maiores ocupações de Paulo era o cuidado com a igreja. O apóstolo, em sua carta aos Coríntios, demonstra seu amor
comparando a amada com uma virgem pura. Este é o mesmo sentir que deve ter um líder em graça. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Vejamos aí o que Paulo diz. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem pura a um só marido, a saber, a Cristo. Outro ponto importante é não conhecer a ninguém segundo a carne. Lendo esse item, nós vamos encerrando essa segunda parte e logo nós daremos continuidade na terceira parte que fala acerca de procederes com a doutrina. Vamos ver esse item? Que a ninguém podemos conhecer segundo a carne. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, são estabelecidos diversos decretos. No tocante à amada do Senhor, um deles é de suma importância, é não conhecer a ninguém segundo a carne. Ou seja, um líder pode ver ou ter a informação de um irmão em debilidade. O seu chamado é cobrir e vestir essa ovelha com decoro. O segundo é não vê-lo em debilidade. Nunca se esqueça, diante de Deus, todo homem está em perfeição. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Veja aí o que diz. Isso é um decreto abençoado. E decretos não podem ser violados, principalmente decretos estabelecidos por Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Assim que daqui por diante quando, abençoado? Depois do sacrifício perfeito da cruz. A ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos deste modo. Aqui encerramos a segunda parte desse estudo. Declaramos que a tua mente está sendo iluminada por essas verdades. Declaramos que você está, dia após dia, sendo consolado por esse evangelho. Acesse nossos estudos em nossas páginas na internet e reine em vida por meio da graça e do apostolado. Você é um abençoado com toda a sorte de bênção. Logo, logo voltaremos com outra mensagem que, por certo, levará a sua vida a outra etapa de glória. Um forte abraço. Gratos por sua audiência. Declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também do nosso canal no YouTube, JH Calqueiros. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo a seu dispor, que irá educar o teu homem interior. JH Calqueiros, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.